é esse aqui. Esse assunto é um livro do Celan, Civilização do Amor, Projeto e Missão. Esse vai ser o nosso comentário. Depois vamos falar que tem várias edições, a edição anterior, e tem a primeira versão. Depois vocês vão entender porque que eu falo de várias edições. E é isso o nosso comentário. Ao menos a pretensão é começar, inclusive, assim, bem sistematicamente. O primeiro, marco da realidade. As diretrizes, este documento, este livro, é o quê? A realidade das diretrizes é o ponto de partida? Destacaria o quê? Olha, eu diria assim, o que é e o que não é? É um horizonte, é alma, não é máquina, é horizonte, não é limite, é uma descoberta participativa, não é uma imposição. Isso aqui pretende ser uma luz que ilumina, não quer ser um farol que ofusca. A expressão de um cuidado e não é a expressão de um controle. Então, como está escrito, pés no chão. O documento parte da realidade juvenil. São os horizontes de nosso caminhar. E vocês já perceberam que há um processo. Isso aqui é a 4ª versão das diretrizes. A primeira foi essa, 1983, a de 87 foi essa aqui, 95, a de 87 eu não tenho aqui agora, e essa a última. E o comentário que a gente vai fazer é a última edição, agora de 2012. Falamos, em primeiro lugar, que é partir os pés no chão, partir da realidade. Os horizontes de nosso caminhar são as juventudes que estão aí encaradas como um lugar teológico, onde mora Deus. É que a igreja e as juventudes estão descobrindo cada vez mais que, além de ser uma realidade biológica, sociológica, jurídica, antropológica, cultural, as juventudes são uma realidade teológica. Acho muito importante. Outra coisa que aqui se distingue é, para olhar a juventude, são possíveis vários paradigmas. Por exemplo, paradigma é uma forma de olhar. Você olha a juventude como um tempo de preparação, uma etapa preparatória. Então, tudo que se faz é em vista da preparação. Depois outra, o jovem como problema, o jovem como fonte de transformação, o jovem como sujeito de direitos. É muito importante o paradigma que cada um tem. E o paradigma que esse livro procura seguir é o jovem como sujeito de direitos, que ele tem direito a construir a sua própria personalidade, a sua própria autonomia. Sobre a realidade juvenil, tem muita coisa, mas eu destacaria especialmente aqui quando o texto fala das polaridades que o jovem vive, as polaridades
Por exemplo, diminuíram as mortes por enfermidades infecciosas, mas aumentaram as mortes originadas por causas externas, como acidentes, violência. As juventudes parecem ser mais adequadas para a mudança produtiva, mas são excluídas da produção, etc. Tem essas polaridades, paradoxos, grandes paradoxos. Por um lado, a juventude parece que está ótima. E por outro lado, um outro aspecto que eu destacaria aqui da realidade juvenil é o aspecto dos processos históricos. Por exemplo, como é que se deu a evolução da juventude da América Latina? E aí o texto destaca, primeiro, o evento da rebelião dos universitários. A rebelião dos universitários, Córdoba, Bogotá, México, Brasil. Então, através da história, há uma coisa que caracteriza a história da juventude, a rebelião dos universitários. Depois, os movimentos revolucionários e guerrilheiros. Houve uma década de 70, 80, onde não havia país da América Latina que não houvesse guerrilha, onde a juventude estivesse metida. Outra forma de ver os jovens se movimentando na América Latina através das contestações culturais e políticas. Isso através da arte, da música, do teatro. Isso no Brasil, na Argentina, em todos os países aconteceu isso. No Chile, aconteceram essas contestações políticas. Depois, um outro aspecto que faz parte da história da juventude na América Latina são os jovens exterminados. Os jovens exterminados, os jovens mortos. Tanto assim que no Brasil nós temos a campanha contra o extermínio da juventude. Então, aspectos do processo, a juventude na América Latina, a rebelião dos universitários, os movimentos revolucionários guerrilheiros, as contestações culturais e políticas e os jovens, a exterminação dos jovens. Agora, outra pergunta, dentro da realidade dos pés, partindo dos pés, o que o jovem procura, o jovem latino-americano? Em primeiro lugar, ele procura reconhecimento. Ele quer ser reconhecido como uma novidade. Segundo, ele quer ter o direito de identificação, deixar de ser invisibilizado. Ele quer identidade. E depois, uma terceira coisa que o jovem quer é participação. No Congresso de los Teques, na Venezuela, uma sociedade democrática, justa e de paz que defende o direito a uma vida digna, onde somos reconhecidos e valorizados, encontrando sentido pleno à vida, sendo protagonistas do processo transformador da realidade. Portanto, olhando a partir da realidade, o que nós vimos, o que é esse documento, o que não é, os horizontes, os paradigmas, as polaridades, os aspectos do processo histórico, e depois o que o jovem da América Latina deseja. Acho que é o primeiro capítulo desse livro, Civilização do Amor, Projeto e Missão, os pés no chão. Então vamos para a segunda parte, pistas com história. É um marco histórico desse documento, Civilização do Amor, Projeto e Missão. Vou tentar fazer um pequeno comentário desse marco. Memória. Olhando o caminho andado pela Pastoral da Juventude, acentuar o quê? A memória. Em primeiro lugar, a memória é uma opção pedagógica para nós. E a memória é algo muito bíblico.
A Bíblia é um livro de memórias. Nós ficamos muito tristes quando querem apagar a nossa história. Como dizia Che Guevara, um povo sem história é um povo sem coluna vertebral. É uma história que eu diria que não tem cheiro de naftalina, mas de futuro. A história, a memória da coluna vertebral. E diz uma frase muito importante, um teólogo, Suzin, ele diz assim: sem contexto e sem história, a tendência é se tornar absolutista. Por isso vamos dar uma olhada rápida o que esse livro, né, Civilização do Amor, diz sobre a história. Em primeiro lugar, ele recorda o pronunciamento de Pio XI com a ação católica, João Paulo II recorda o papel que ele teve no trabalho com a juventude, Pio XII, que primeira vez falou do jovem que evangeliza os próprios jovens, Paulo VI, que foi assessor da juventude universitária na Itália, como Papa, antes de ser Papa, assim como João Paulo II foi. Então, é interessante a gente se dar conta. Mas a nível de América Latina, um primeiro grande documento que saiu sobre juventude foi nos anos 68. 68 a gente se recorda mais de 68. E é interessante, na América Latina, no documento dos bispos, que é Medellín, eles falam da juventude como força de pressão social. Depois, mais adiante, vem Puebla, e em Puebla, no México, a opção preferencial pelos jovens. Eles dizem, a Assembleia deseja que se desenvolva de acordo com a pastorada diferenciada e orgânica, uma pastorada da juventude que leve em conta a realidade social dos jovens, atenda ao aprofundamento e ao crescimento da fé para a comunhão com Deus e com os homens e as mulheres, que oriente a opção vocacional dos jovens, oferecendo elemento para que se converta em fatores de transformação, que lhes proporcione canais efetivos de participação ativa na igreja e na sociedade. Isto em Puebla. Em 1978, essa opção foi muito importante para que os jovens da igreja tivessem um ânimo especial. Depois, uma outra conferência dos bispos, também em Santo Domingo, onde os próprios bispos dizem que essa opção não pode ser só afetiva. Essa opção deve ser efetiva. E em Aparecida, fala novamente da juventude, mas em Aparecida já uma figura que não aparece muito e é sintomático para a construção da autonomia, para a ajuda do protagonismo. A Aparecida não fala nada dos assessores. Os assessores, aqueles que trabalham junto com o jovem, não mandam, mas caminham, o jovem quer assessor. Então, em Aparecida, essa figura dos assessores vai desaparecendo e vai estar uma estranha tendência para haver uma certa episcopalidade, mais controle do que cuidado. Agora, olhando a caminhada, né? Já tem pistas com história. O que a gente poderia recordar? Não são datas. Começamos em 83, portanto, 40 anos, etc. Não são só datas, nem só encontros, mas temas que constroem a identidade. E uma identidade se constrói, não se impõe. É uma descoberta. E nesses 17 encontros latino-americanos que houve nesses 20 e pouco, desses 40 anos, por exemplo, os grandes temas que preocupam,
que preocupa a gurizada, vamos dizer assim, a rapaziada. A formação integral, o processo de educação na fé, eles mesmos pensando como é que se dá isso. A questão das opções pedagógicas, depois nós vamos voltar a isso. A questão do projeto de vida, a questão das culturas, a questão da espiritualidade, a questão da assessoria, na revitalização da pastoral da juventude, o lugar que tem os lugares bíblicos, os congressos, houve 3 congressos só, mas eles são celebrativos e representativos de todos os congressos, tanto em Cochabamba como Punta de Tralpa no Chile, Cochabamba na Bolívia e Los Teques da Venezuela, sempre não deixa de trazer grandes luzes para a caminhada geral. Então eu diria que a gente pensando em história, a coisa não acontece de repente, é um processo, é uma flor que vai desabrochando, assim começa uma velha que vai trazendo luz, e esperemos que essa caminhada sempre continue. Então, civilização do amor, projeto de missão, o horizonte de nosso caminhar é o marco doutrinal. É a fé que move essa pastoral, é Deus o que nos move. Qual o horizonte? Qual a teologia? Quais os fundamentos? A palavra horizonte tem um sentido rico e profundo, especialmente quando é uma forma de marcar o nosso destino em e para Deus. É um sentido tão amplo que penetra no mistério. Como realidade fundante, o horizonte é dinâmico, envolvente e ao mesmo tempo transcendente. É vida que não se resume em racionalidade. Também é poesia, é afetividade, é imaginação. Queremos caminhar na perspectiva do horizonte divino que está perto, está longe, está dentro de nós. Sendo vida e proposta, requer uma proposta, uma resposta. Sendo vida e proposta, requer uma resposta. Em nossa resposta, o horizonte nos acompanha, nos convida e nos lança desafios. A juventude quer e sonha com um Deus que esteja próximo, mais ainda com um Deus que habita em sua realidade interior e brota de seu próprio interior. Falando dessa maneira, não significa negar o Deus transcendente que se revelou sob muitos aspectos, especialmente Jesus de Nazaré. É acentuar a presença próxima do Deus vida. Santo Agostinho dizia que Deus era o mais íntimo dele. Estavas dentro de mim e eu estava fora. Estavas comigo e eu não estava contigo. Então, olhando esse marco doutrinal, aqui nós podemos visualizar o aspecto da espiritualidade que nos move. Um Deus que é pai, que é mãe, um Deus que é filho,
um Deus que é Espírito Santo e a presença de Maria. Isso aqui é do Divino Pai Eterno, lá de Goiás, mas é muito significativo, e é significativo também para o marco doutrinário da Pastoral da Juventude. Deus Pai é vida, Ele está no rosto dos sofredores, e por isso mesmo a imagem do Cristo atrás de mim não deixa de ser significativo, porque Deus está no rosto dos sofredores. Um Deus que quer que sejamos protagonistas, não sejamos ovelhas mansas, mas autônomas. E uma outra coisa que é emocionante, esse nosso Deus é um acompanhante, Ele nos acompanha de dia e noite. O Filho é caminho para o horizonte. Ele é feito reino, Deus é feito reino em Jesus Cristo. Ele está nos rostos sofridos. O Papa Bento XVI, ele tem uma frase muito significativa. Ele fala que a opção pelos pobres é uma questão teológica, cristológica. Ele afirma que Jesus Cristo não é uma ideologia, é uma atitude, uma prática, uma vida, uma pessoa que tem um rosto, e esse rosto é Jesus de Nazaré. É o horizonte de todo ser humano que, sem deixar de ser, se torna caminho. Uma maneira própria de ser e agir no mundo. E Jesus se entregou de todo ao projeto. E Jesus quer que a gente viva em comunidade. Ele, além de tudo, o seguimento de Jesus é um estilo de vida. Um estilo de vida que tem 4 aspectos. A questão da liberdade, a questão da vivência clara e decidida pelo projeto, pela missão, pelo amor profundo e entranhável em todo ser humano e uma fé profunda no Pai. Portanto, um espírito também, Jesus é o espírito do missionário. Seguir Jesus é seguir um estilo de vida. Depois, nossa doutrina, marca a presença também, o Deus Espírito Santo. Ele é a força animadora. E a gente se pensa bem, no Espírito Santo é o Deus da juventude, porque ele é fogo, ele é animação, ele anima o que a juventude é. E por isso mesmo, o Espírito Santo é o Deus da juventude. Isso se pode ver no espírito dos jovens. E a gente poderia acentuar talvez alguns aspectos dessa juventude. Por exemplo, a audácia, o dinamismo, a espontaneidade, a amizade, o espírito de luta, a solidariedade, tudo manifestações do Espírito Santo na juventude. Por fim, vem a igreja. Uma comunidade de discípulos. Uma igreja que é peregrina. Uma igreja que é comunidade. Uma igreja que é missionária. Uma igreja que é profética.
uma igreja que é acolhedora, uma igreja que possibilita a participação. A igreja quer ser isso, e é isso que os jovens também esperam da igreja. Por exemplo, só para acentuar um aspecto, a juventude quer uma igreja profética, porque não pode se acomodar à realidade. Pedro Casaldáliga, um senhor viejito, ha escrito uma coisa muito linda. Escreveu: sean jóvenes, vivan su juventud, contamine la juventud, contamine de juventud la familia, a la iglesia, a la sociedad, no caigan en la desilusión, no caduquen, sean cristianos y cristianas siguiendo a Jesús, aquel en Belén, de las bienaventuranzas, del Calvario, de la resurrección, con la característica esencial del seguimiento de Jesús, la opción por los pobres, sean la juventud de nuestra América, asumiendo los desafíos y las oportunidades que tienen, com espírito crítico, não separando a fé verdadeiramente evangélica da política solidária, socializadora, construir uma nova pátria e uma nova igreja solidária, ecumênica, plural, possível, necessária. Vivamos a militância, estimulados por el testemunho de tantos mártires nuestros, e sempre vivamos o mistério da Páscoa como a utopia do reino. Por isso, o marco doutrinal, o horizonte de nossa caminhada é o Deus Padre, Madre, Hijo, o Espírito Santo na igreja, nos parâmetros onde se distinguem os santos, os mártires, com a Virgem Maria. Estamos avançando do marco na apresentação do Civilização do Amor, projeto em missão. Estamos entrando no construir o caminho para o horizonte. Se o marco doutrinal é o cimento, o marco operativo são os tijolos. Portanto, estamos entrando na prática. É o agir, nossa crença pedagógica que está em jogo. Sempre precisamos saber o que transmitir. Qual a pedagogia que se defende? Há muitos aspectos. Vamos olhar o quê? Nós vamos olhar alguns aspectos. Primeiro, eu começaria com os movimentos que nos impulsionam. São atitudes, praticamente, que comandam, que deveriam nos comandar no trabalho com a juventude. Primeiro, fascinar-se pela juventude. Trata-se de deixar-se encantar pela pessoa do jovem, descobrir seu rosto, seu mundo, sair ao seu encontro. A dinâmica missionária leva a sair do próprio lugar para olhar e deixar-se fascinar pelos adolescentes e jovens. Primeiro, fascinar-se. Segundo, aproximar-se da juventude. Terceiro, escutar a juventude. Escuta-se com todo o corpo, não apenas com o ouvido. Escutar implica afinar os sentidos, escutando mais do que quer ouvir. Escutar a juventude, discernir com a juventude. Desentranhar significa tirar de dentro, discernir, convida a separar, avaliar, interpretar o chamado dos jovens a partir de suas realidades e, por fim, converter-se, comover-se com a juventude. Requer a convicção pessoal e comunitária de que a vida dos jovens é uma forma de discipulado e missão. Então, não se trata de ser interesseiro com a juventude. Trata-se dessas atitudes. E uma segunda coisa que
acho fundamental a insistência na formação integral. A formação integral é um convite. É um convite muito simples, mas é completo. É um convite a ser, a possuir-se, a doar-se no amor, a conviver, a comunicar-se, a situar-se, a comprometer-se historicamente, a transcender-se, a fazer construir. Aqui, nós podemos ver, eu coloquei a coruja, porque no fundo, o jovem tem sabedoria e nós temos que ter sabedoria para dançar. Nós temos que ter paciência porque exige planejamento. E depois temos também, é um processo todo que temos que fazer. Outra coisa, aqui, aprende-se a ser novo, aprendendo a ser novo, a pedagogia. Então, a pedagogia, no fundo, é todo um poço de várias coisas que a gente tem que beber. Outro aspecto que eu insistiria aqui, o que eu levo para a juventude? O que nós levamos? Qual a boa nova? Eu diria que são as opções pedagógicas. Todo jovem quer saber onde mora a felicidade. E as opções pedagógicas são simples, mas é um pedaço do coração da Pastoral da Juventude. E quais são essas opções? Primeiro, o grupo, a vivência grupal, com suas diferentes místicas. Outra opção, respeito às realidades específicas dos jovens. O cultivo da memória, a organização, ajudar que eles se construam, porque a única forma de construir protagonismo, a organização, a única forma de construir personalidade, de construir empoderamento e o acompanhamento. Ele, além de tudo isso, o marco cooperativo também insiste na dimensão vocacional. O jovem é essencialmente um chamado. Por isso mesmo a relação profunda que deve haver entre a pastoral da juventude e a pastoral vocacional. E tudo isso é muito mais do que uma conversão, mais que ética, é ontológica. E falando de pedagogia, uma outra coisa que a gente insiste muito é nos caminhos metodológicos. Reconheces que não vale qualquer maneira de evangelizar. O que se quer alcançar e transformar com a força do Evangelho os critérios de julgamento, os pontos de interesse, os modelos de vida que estão em contraste com a palavra de Deus, com o desígnio de salvação. Isso não se consegue de qualquer forma, não se consegue de qualquer forma. E a escolha do método, a opção pelo método, é fundamental. A gente poderia falar de 3 métodos que a Pastoral da Juventude na América Latina valoriza. O ver, o julgar, agir, revisar, celebrar, que se torna um estilo de vida, a revisão de vida. Outras partes, é fundamental também a formação experiencial com seus diferentes momentos. Então, tudo isso a gente chama de marco operativo, com os caminhos, os métodos que a gente tem, ter presente a dimensão vocacional, as opções pedagógicas, a formação integral e essa atitude dos movimentos do trabalho com a juventude. Aí é de fascinar-se, de aproximar-se, de escutar a juventude, discernir, de comover-se. E quando a gente fala de marco operativo, a gente não fala de interesse, a gente fala de encanto. A gente quer transmitir gratuitamente uma grande novidade. E nós temos que descobrir cada dia onde que mora a felicidade do jovem.
O que sustenta a caminhada? Qual a água que se bebe? A marco celebrativo. É a espiritualidade. É a mística. É a água da fonte. É o cultivo do sagrado. Somos celebrantes do mundo. A pastoral da juventude começa dizendo: descobriu que para as juventudes uma vida sem gestos nem celebrações não faz sentido, nem tem dinamismo, e que, portanto, a dimensão celebrativa é um elemento essencial do estilo de vida que a pastoral da juventude vai assumindo no processo de amadurecimento humano e cristão que realiza. Dizia Cirilo de Jerusalém que a respeito de Deus o maior conhecimento é confessar a própria ignorância. Diz um outro escrito: se Deus se fez homem, é porque há algo humano em Deus. Esse homem pode ser assumido por Deus em sua encarnação, é porque há no homem uma capacidade de Deus. Falar da espiritualidade que a pastoral da juventude cultiva, trata-se de falar da espiritualidade juvenil. De uma forma muito simples, de uma forma mística, sagrada, se trata da vivência da amizade. Se trata da vivência da festa, a dança, o ritmo. Parece conviver com a festa numa inseparabilidade ontológica. A juventude é a celebração do corpo, a explosão da descoberta, o ritmo da alegria. A vivência grupal. O grupo dá ao jovem segurança, mas na perspectiva teológica podemos dizer que o grupo dá ao jovem o sentido. Outro aspecto da espiritualidade é a questão da fidelidade. Assim como a confiança é um dos pilares da resiliência, uma força que ajuda na superação de dificuldades, assim também é a fidelidade. E por isso mesmo, a corrupção é o antipilar da resiliência, porque a infidelidade é fonte de insegurança. Outro aspecto da espiritualidade é verdadeiramente aquele aprendizado vital da doação. Os elementos constitutivos da espiritualidade juvenil, primeiro, que seja a expressão de um Jesus vivo, presente. Segundo, que seja realmente a manifestação da ação do Espírito. É a irrupção inesperada e insuspeitada
vigorosa e transformadora de Deus que se faz presente de forma singular na vida de toda pessoa, e aqui especialmente do jovem. E o outro aspecto do cultivo, da mística, é a vivência eclesial. Cristo propõe às pessoas uma escolha livre e radical por Ele, que simultaneamente as incorpora em uma comunidade, em discípulos missionários, num novo povo, o povo de Deus, segundo o plano do Pai. No documento de Aparecida, falando da espiritualidade, e recordando aqui para a Pastoral da Juventude, Aparecida, o encontro, os bispos, insistem no encontro pessoal com Cristo, na conversão, no discipulado, na comunhão, no espírito missionário. E não poderíamos deixar de falar assim, de um modo muito rápido, modos de cultivar a espiritualidade. Aqui, no documento, fala-se de 9 modos. Eu, aqui, acho que num resumo a gente poderia insistir especialmente nos retiros, numa leitura orante da Bíblia, na oração pessoal e comunitária e na vivência da opção pelos pobres. E o conteúdo da celebração, parece que não tem conteúdo, tem. E isso, no trabalho com os jovens, com a juventude, é muito importante. Colocar na celebração o cotidiano. Por vezes, nós nos esquecemos de celebrar a realidade cotidiana vivida pelos adolescentes e jovens. Então, celebrar o cotidiano, celebrar a fé que eles estão descobrindo, que eles têm crises, etc. Celebrar a própria história deles. Na Pastoral da Juventude, certamente, um dos momentos mais bonitos que a gente vê no cultivo da mística, a celebração dos 40 anos, dos 30 anos, onde eles cantam, onde eles dançam o vivido. Isto é celebração, isto é espiritualidade dentro da Pastoral da Juventude. Portanto, celebrar o cotidiano, celebrar a fé que se descobre, que se vai cultivando, a história, os retiros. E a Pastoral da Juventude tem o ofício divino das comunidades. Fantástico isso para a igreja e para nós que trabalhamos com pastoral. Saber que existe um ofício divino o ofício divino da juventude. Estamos falando de coisas antigas e coisas sempre novas. Estamos falando da amizade, da festa, do grupo, da fidelidade, da doação, de Jesus como estilo de vida. Importante a gente não deixar de beber a água da fonte.